de apresentar para vocês um amigo, um irmãozão, um companheiro de ministério e uma pessoa do mais alto nível no Brasil de ensino, o pastor Carlos Alberto Júnior. Dá uma salva de palmas para ele. Vamos deixar ele tímido. Irmãos, esse homem de Deus, ele está sendo muito abençoado pelo Senhor na sua vida particular. Ele é casado com Rebeca, ministra de louvor na igreja de Zona Norte. E eles tiveram a grata satisfação de receber da parte do Senhor uma grande bênção, que foi o seu filho, Daniel. Está com 7 meses, é a coisa mais fofa do mundo. Está todo mundo lá dividindo as bochechas de Daniel para dar cheiro. E é uma grande satisfação ter você com a gente, pastor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, gente. Aleluia. Que prazer grande estar aqui com vocês, viu? Estar aqui é provar da fidelidade de Deus. Amém. E a gente tem ouvido falar tão bem dessa obra, como tem crescido, avançado. Vocês têm uma família que Deus mandou para vocês que foi top. Amém. Deus pegou o melhor. Deus, quando mandou o pastor Isaac, a família dele para cá, deixou a gente com ciúme no Brasil. Mas, Senhor, logo eles. Então, porque eles eram pessoas de muita expressividade, eles eram nossos supervisores ministeriais lá no centro da região onde nós estamos hoje. Nós éramos pastoreados por eles, instruídos por eles, né? E Deus pegou o melhor que tinha lá e falou: Senhor, pega o que está começando. Mas vocês são muito agraciados essa nação, e para nós é uma honra estar aqui com vocês. Amém? Eu queria poder orar um pouco, pode ser? Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Gosto sempre de começar com uma oração de gratidão ao Senhor. Eu aprendi que os gratos são sempre os mais felizes. Amém? O grato não é aquele que não passa por problema, ele até passa, mas independente do problema, ele é sempre o mais feliz. Então vamos ser gratos ao Senhor pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pela roupa que você veste, por essa oportunidade de reunião aqui, onde Deus está presente com liberdade. Vamos ser gratos ao Senhor por isso. Começa a falar um pouco com o Senhor, você, na sua simplicidade, naquilo que você conhece de Deus. Começa a abrir o teu coração, porque hoje é o teu dia. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu favor, pela tua presença. Santo Deus, nós ficamos maravilhados, ficamos encantados com o Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, o teu amor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos apresentado o teu amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Muito obrigado pela tua presença. A presença do teu Santo Espírito em nós, revelando a imagem de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo sangue do teu Filho Jesus. O sangue que nos comprou. O sangue que nos dá acesso hoje ao trono da graça. Somos gratos por esse sangue, Senhor, que nos protege, que faz com que o inimigo não possa sequer nos tocar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Você enviou a tua palavra e nos sarou, nos livrou daquilo que nos era mortal. E a tua palavra hoje nos ilumina, a tua palavra hoje, Pai, produz sabedoria, instrução, segurança, força em nós. A tua palavra tem projetado, tem nos mostrado a essência de um Deus tão grandioso. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. E Pai, muito obrigado também pela comunhão dos santos. Senhor, muito obrigado pelo projeto chamado igreja, que surgiu no teu coração. Só mesmo, Senhor, de pegar pessoas das mais diversas mentalidades, mais diversas culturas e reunir todas elas num só propósito, reconhecer a tua grandeza. E Pai, em meio a fazer isso, em meio a te engrandecer, nós é que somos transformados, nós é que somos acrescentados. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que privilégio estar em tua casa, que privilégio estar em tua presença, Senhor. No nome precioso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, gente. Então, eu tive uma madrugada bem especial com o Senhor. E estou ainda afetado pela voz do Espírito. Amém? Se em algum momento eu parecer um embriagado falando, é porque eu sou um embriagado falando. A Bíblia fala em Jeremias 23, acho que é o versículo 19, que ele diz: olha, sou como um homem embriagado, vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Quando a santa palavra de Deus toca no nosso coração, nos faz sair do controle. Quando a Bíblia apresenta o Espírito Santo como um vinho, né? A Bíblia fala de vários símbolos sobre o Espírito Santo, que era nos ensinar um pouco como ele age. E a Bíblia apresenta ele como um vinho. Ele diz: olha, não vos embriagueis com o vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito. Faz uma comparação com o agir do Espírito. É porque quando nós estamos tomados por esse vinho santo, nós somos tomados pela presença do Espírito Santo, nós perdemos o controle. Aleluia. E muitas vezes Deus quer que você saia mesmo do controle. Amém?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Mas isso é tema para a próxima vez que a gente voltar aqui. Amém? E, queridos, tem algo no meu coração para vocês. Eu entendo bem pelo Espírito e também por conversar com o pastor de vocês sobre o momento que vocês estão aqui como igreja. Amém? Quando eu chego aqui e olho para vocês, eu vejo como que a tropa de elite que Deus está projetando para essa obra em Portugal. Amém? Eu consigo olhar para vocês e imaginar isso. Vocês aqui há 5 anos, pastoreando, ensinando em rema, abrindo obra. Então Deus congregou vocês a esse tempo para um tempo de treinamento intensivo. Você consegue entender isso? E o que está no meu coração para compartilhar algo para você não é algo para você vivenciar apenas hoje ou amanhã, mas eu quero, pelo Espírito de Deus, eu vou trazer para você como que um sermão, mas por trás desse sermão existe uma unção, uma mensagem do Espírito, e é isso que eu quero que você pegue. Amém? Vou te dar exemplos, vou te dar passagens bíblicas, mas eu quero que você pegue o Espírito que vai ser ministrado hoje. Eu quero falar com você sobre honra. Amém? Honra é um princípio, querido, que é para ser vivido. Você não coloca em um dia que você pratica a honra, não. O Espírito te convida a ter uma vida de honra. Então a mensagem que eu tenho para você hoje, quero que você pegue a essência dela, e isso, querido, não é só para você hoje, é para a história da tua vida. Está disposto a isso? Amém? Nós lá no Recife, nós somos uma igreja, né, que graças a Deus nós temos visto homens experimentados, sempre falando do bom sucesso que nós temos tido. Nós somos uma igreja de 9 anos, que tem hoje uma estrutura física de um prédio para 1.100 pessoas. Somos uma estrutura de ministério bem forte. Nosso pastor hoje, né, é supervisor da região. E nós tivemos muitos resultados em nossa igreja. Né, e nós temos uma boa equipe, nós temos um pastor acima da média, nós temos pessoas talentosas. Mas se eu pudesse dizer hoje, se você me perguntasse, Johnny, qual foi o grande segredo que proporcionou essa obra avançar de maneira tão grande, mas também tão rápida? Eu poderia te dizer, é porque nós descobrimos desde cedo esse princípio chamado honra. E isso alinhou nossos relacionamentos, tanto com Deus como com as pessoas. Nós aprendemos a desenvolver uma cultura de honra. E isso projetou, querido, um crescimento, um avanço. Porque quando eu crio uma imagem na minha mente da honra como um solo fértil. Né? Lá no Brasil, no nosso estado, o estado de Pernambuco, tem uma cidade no interior chamada Petrolina. É sertão, é muito quente. O pastor Edilson, acho que já esteve aqui, hoje é pastor de lá, pastor Dinho. É muito quente. Só que o solo de Petrolina é um solo diferenciado. Se você derrama água lá, aquele solo ele tem uma capacidade de fertilização muito grande. Então, tudo que é plantado em Petrolina nasce rápido, nasce grande. Os frutos de lá são enormes. Embora o ambiente seja muito seco, mas o pessoal canaliza a água do rio para lá, e onde aquela água passa, tudo é muito fertilizado. É assim que eu consigo entender o princípio da honra. Tudo, querido, que nós praticamos, tudo que nós exercemos da honra, tem essa capacidade de fertilização, de crescer rápido, grande e saboroso. E Deus quer proporcionar isso para você, um crescimento, querido, seguro, mas também rápido. Um crescimento seguro em Deus, mas prazeroso. E a honra, querido, ela tem essa capacidade de intensificar a nossa vida. Está me entendendo? Eu estou há 6 anos, mais ou menos, exercendo o ministério como pastor. Né? E eu paro para pensar o que Deus tem nos proporcionado em 6 anos. Não trabalho com comparação, não acho isso sadio. Mas olho para parceiros nossos, colegas nossos, e o que Deus tem nos levado. Eu sou do interior de Pernambuco, da cidadezinha desse tamanho. Deus me tirar de lá e me trazer para a Europa. Querido, tem uma época que eu ficava encantado com Deus. Tem um versículo que eu uso, que é como se fosse meu endereço na Bíblia, que é Jeremias 33:9. Lá tem, no início do versículo diz: Jerusalém me servirá, mas como a minha Bíblia é minha, eu risquei Jerusalém e coloquei o meu nome lá. Então tem lá: Júnior me servirá por nome, louvor e glória. Entre todas as nações da terra, espantar-se-ão e tremerão diante de tanto bem e diante de toda a paz que eu lhe dou. Esse é o meu endereço na Bíblia. Estou sempre declarando, falando essa palavra, Senhor, muitos vão se espantar, muitos vão tremer. E é engraçado quando pessoas olham para o que Deus tem feito, né, e ficam admiradas, faz aquele
Mas o gostoso é quando você mesmo olha para você e você fica espantado com o que Deus está fazendo na tua vida. Está me entendendo? Querido, vim para a Europa ensinar em escola de ministro. Eu não conseguia projetar isso na minha mente. A gente assistia na televisão, via aqueles filmes, aquelas coisas, caramba, isso é tão distante, isso é tão aquém. Mas quando você entra nesse princípio chamado honra, você começa a estabelecer portas de sucesso no teu futuro. Está me entendendo? A honra tem essa capacidade de abrir portas, de estabelecer caminhos em você, conexões na tua vida. A Bíblia fala em Salmos 84, versículo 11, que diz que o Senhor Deus, Ele é sol e escudo, e Ele derrama graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então Deus está disposto a liberar, a derramar graça e derramar glória. Mas em quem? Aos que andam na sua retidão. Aleluia. E a honra, ela tem esse poder, porque a honra, ela é um princípio, eu vou definir ele daqui a pouco, mas é um princípio que guarda outros princípios. Amém? Não tem como você ser conhecido como um homem de honra, uma mulher de honra, e não ser uma pessoa humilde. Não tem como você ser conhecido como um homem de Deus, um homem de honra, e não ser santo. A santidade é a essência da honra para com Deus. Amém? Você não pode andar em honra e ser alguém infiel, desleal. A honra, ela te posiciona para isso. É um princípio que te ajuda a guardar e te influencia a andar em fidelidade, em humildade, em santidade, em lealdade para com as pessoas, para com os princípios de Deus. Então a honra é um princípio que guarda outros princípios. Então, se eu quiser provar da graça e da glória do Senhor, eu tenho que andar em retidão. E qual é o caminho para isso? É o caminho da honra. A honra coloca você numa rota onde a bondade de Deus não apenas te persegue, mas te alcança. Se estabelece na tua vida. Aleluia. Pessoas às vezes olham, estão orando, estão com o sentimento de que, Senhor, parece que eu não tenho visto a tua bondade. Senhor, parece que eu não tenho visto o teu favor. Querido, se você não está tão feliz com a quantidade de favor que você tem provado dos céus, começa a avaliar a tua honra. Porque a quantidade de favor é proporcional à quantidade de honra que você libera na terra. Abre comigo a tua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Pega o espírito daquilo que eu quero te falar hoje. Deus quer forjar em você um caráter, uma essência de honra. Amém? O mentor da honra maior habita dentro de você, Jesus. Isso já está dentro de você. Para alguns já estão no exercício disso. Eu creio que a mensagem de hoje vai intensificar. A unção de Deus vai potencializar isso que já está no teu coração. Para outros é como que uma luz que o Senhor vai acender. Os teus olhos vão se abrir e o Senhor vai te conduzir nesse caminho de honra, que é um caminho de segurança. É um caminho de prazer. Aleluia. Tem alegria na vida de honra. Você está aqui, querido, ouvindo hoje um homem feliz pregando para você. Eu sou feliz, realizado. Eu tenho plena convicção que estou fazendo hoje exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. Casado com a mulher que Deus quer para mim, tendo um filho que Deus preparou para mim, a saúde em Deus, estou bem financeiramente, aleluia! Mas esse princípio me preservou nesse caminho. Está me entendendo? 1 Samuel 2,30, lá no finalzinho do versículo, no início ele está lá exortando ao profeta, ao sacerdote Eli, mas lá no finalzinho, ele diz, olha, pois, Deus falando, pois aos que me honram, honrarei. Não é assim que está na sua Bíblia? Aos que me honram, eu honrarei, mas aos que me desprezam, serão desmerecidos. É interessante Deus falando isso para a gente. É como Deus colocando um princípio de relacionamento com Ele. Diz, olha, aqueles que me honrarem, aqueles que me valorizarem, me respeitarem, esses também terão o meu valor, esses também terão a minha recompensa, esses também terão o respeito meu. Amém? Então eu começo a entender, querido, que toda honra na terra libera também uma honra dos céus. Aos que me honram, eu honrarei. Eu aprendo que Deus, Ele gosta de ser honrado. Amém? E quando nós começamos a atentar para esse princípio, a prática disso
É muito comum você ver na Bíblia muitas expressões de adoração ao Senhor, né? Toda honra e toda glória ao Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. A Bíblia nos convida a darmos essa honra a Ele. Em Isaías 42, versículo 12, você pode anotar depois e ler em casa. A Bíblia fala, olha, deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória até nos mares. Deem honra, é um convite, vamos honrar a Deus. Vamos tocar no trono dele com consideração. Quando nós falamos de honra, a honra na Bíblia tem vários verbetes gregos e hebraicos, né? A gente às vezes usa assim só para poder valorizar a pregação, mas ninguém decora, né? Mas é kabod, shabod, kabod, time, então tem várias expressões. Mas em portuguesano, honrar é considerar, honrar é respeitar, honrar é admirar, honrar é encorajar. Amém? Honrar, essa eu gosto demais. Honrar é magnificar quem a pessoa é e a essência do que ela tem. Tremendo isso, né? Honrar é você magnificar quem a pessoa é e a essência do que ela tem. Honrar é vangloriar. E a palavra mais simples, que nos abre a mente para entender honra, é que honrar é dar valor. Então, quando eu estou honrando, estamos falando de honra, estamos falando sobre dar valor. Aleluia. E nós vemos pessoas que chegaram em Jesus com esse comportamento e receberam recompensas divinas, receberam como que uma honra vindo dos céus, o favor de Deus, necessidades supridas, porque se aproximaram de Deus, se aproximaram de Cristo em honra. Amém? Como é que eu honro a Deus? Primeiramente, eu honro a Deus crendo nele. Aleluia, crendo nele. É impossível, a Bíblia fala em Hebreus 11:6, é impossível se aproximar dele sem fé. É impossível ter esse relacionamento com Deus se não acreditarmos nele, na sua palavra. Eu honro a Deus quando coloco ele em primeiro lugar na minha vida. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, o primeiro, querido, ele é como um certificado, um carimbo para a honra, um selo para a honra. Amém? Um exemplo comum que a gente dá para falar sobre o valor do primeiro, né? Uma festinha de aniversário. Não sei, acho que essa cultura também deve existir aqui em Portugal. Está lá um bolo, feito todo ele, com a mesma essência, mesmo tudo, mas geralmente no Brasil, acredito que é assim também. O primeiro pedaço, quando se tira, todo mundo para examinar quem aquela pessoa vai dar o primeiro pedaço. E ele geralmente dá o primeiro pedaço à pessoa que ele mais honra, a pessoa que ele quer premiar, a pessoa que ele quer honrar naquele momento. Amém? Mas aquela fatia de bolo, o tempero dela, a preparação não é diferente do resto. É o mesmo bolo, mas ela agora tem uma essência diferente. Tem um tempero diferente. O tempero é esse: honra. Pelo fato de ser o primeiro. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aparece oportunidade para você, propostas para você, das mais diversas, de relacionamento, de emprego, ministerial. Mas quando você para e vai consultar primeiramente a Deus, isso é uma expressão de honra, de confiança ao Pai. Pelo fato de ser o primeiro. Amém? Nós honramos a Deus colocando Ele em primeiro lugar. E na Bíblia eu gosto de um episódio, aqui no Rema, acho que você já deve ter trabalhado muito ele na ótica da fé, mas eu queria te convidar a olhar para ele hoje na ótica da honra, que é o episódio de Mateus capítulo 8, que fala do centurião de Cafarnaum. Nós dissecamos aquele texto muito na ótica da fé e é maravilhoso. Mas uma vez eu estava lendo aquilo ali e o Senhor começou a me despertar sobre olhar a essência da honra daquele homem. Porque quando a gente para olhar no contexto histórico daquele tempo, Roma dominava sobre Israel. Amém? Nós vimos até por assistir filme e um pouco de cultura que chega para a gente, né, como os romanos, eles eram orgulhosos em si próprios, na sua cidadania. O fato de exercer, né, era um motivo de orgulho. Pessoas pagavam para ser cidadãos romanos. Ser um cidadão romano já era algo de extremo orgulho. Ser um militar, um conquistador romano, ainda mais. E naquela passagem do centurião de Cafarnaum, um chefe militar de 100 pessoas, e parando para olhar nesse contexto histórico, né? Ali, aquele centurião falando com Jesus era um governante, um povo governante militar,
falando com alguém que estava sendo escravizado, historicamente falando. Amém? Alguém que vem de muita imponência, mas as primeiras palavras deles com Jesus é tremendo. Ele já chega perto de Jesus e a primeira palavra dele já é uma expressão de honra. Porque para a mente de um romano olhar para um judeu e chamar ele de Senhor, aquilo era uma afronta, querido, à sua cultura, ao seu orgulho. Mas ele chega perto dele e a primeira semente, a primeira palavra que sai dele é de um reconhecimento de quem Jesus era. Senhor. Senhor. E ele começa a falar da sua necessidade. Imaginou um militar romano falando da sua necessidade para um judeu? Ele disse: Senhor, meu servo está doente, acamado. Jesus prontamente, como que reagindo àquela primeira semente de honra: eu vou lá curá-lo. E aquele homem continua na linha da honra. Para pensar na mente do romano, dizendo: Senhor, eu não sou digno com que você entre na minha casa. Querido, imaginou você, Jesus Cristo, pegar para você hoje dizer: olha, eu vou na sua casa. Meu irmão ia fazer a festa, a gente ia colocar no Facebook, pegar os pratos, o talher que Jesus Cristo colocou, olha, ele comeu aqui, ele sentou aqui. Mas aquele homem se tem alguém que poderia ostentar naquela conversa, era aquele homem. Ele disse: Senhor, eu não sou digno, ou seja, eu sei a tua grandeza. Eu reconheço quem você é, mas também reconheço, lembra a definição de honra? É magnificar quem a pessoa é e a essência do que ela tem. E Senhor, eu sei quem você é, mas sei também o que você tem. Manda apenas uma palavra. Uma palavra. Uma palavra e o problema será resolvido. Uma palavra. Aquele homem valorizou quem Jesus era, o seu senhorio, mas também valorizou o poder da palavra que ele tinha. Senhor, uma palavra resolve o meu problema. Aquele homem, ele tinha noção de submissão, de autoridade. Ele expressou a sua fé, querido, por entender princípios de submissão e autoridade e princípios de honra. Ele disse: Senhor, eu estou debaixo de ordens. E também tenho soldados que estão debaixo de mim. E eu sei o que é receber uma ordem, dizer para um vai e ele tem que ir. E dizer para um vem, ele tem que ir. Eu sei o poder de uma palavra. E eu sei o poder da palavra que você tem. Manda apenas uma palavra, Jesus. Uma palavra. E o meu servo será curado. Aleluia. Meu irmão, nós paramos para olhar para Jesus. Jesus que nasceu de Maria, a Virgem. Jesus que que viu João Batista, um homem que viveu única e exclusivamente para um propósito. Amém? Jesus conheceu essas pessoas e agora Jesus Cristo olha para aquele homem e diz: olha, nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. Você parou para pensar sobre o que Jesus Cristo já tinha visto em Israel? E agora ele diz: olha, eu conheço a vida de João, de Maria, eu sei o que eles fizeram, mas nem mesmo lá não se compara a essa tua fé, que foi expressada por meio de um princípio de honra, de valorização, de reconhecimento. E esse homem provou do favor de Deus. Quando nós, queridos, entramos nessa rota da honra, nós entramos na rota, nós vamos bater de frente com algo chamado favor de Deus, assistência divina, bondade do Senhor. Aleluia. Uma outra mulher que me encanta na Bíblia é a mulher Sírio-Fenícia. Essa está lá em Marcos 7, do 25 e diante. Uma mulher grega. Jesus Cristo naquela época tinha uma mensagem apenas para os judeus. Não tinha chegado o tempo da igreja ser revelada. Mas aquela mulher escuta falar da fama de Jesus e a sua filha está bem doente. E ela chega para Jesus e, meu irmão, se tem um momento na história de Jesus Cristo que ele é grosseiro, podemos assim dizer, com muito respeito ao nosso Senhor e Salvador. Amém? Que ele é duro, vamos dizer assim, seria a palavra mais adequada, que ele é firme, aleluia. Desculpa o grosseiro, Senhor. Que ele é firme com aquela mulher. Porque, você já imaginou um dia, vamos trazer para o dia de hoje? Um pastor está lá ensinando a obra, chega uma mulher, só porque não é portuguesa, só porque não é brasileira, aquela mulher chegando na igreja com uma filha extremamente doente, pedindo oração. E vamos lá, vamos ser claros aqui. Jesus Cristo diz: olha, não vou tirar o pão da mesa, que é para os filhos, e dar para os cachorrinhos. A mensagem foi dada, irmão. Aquela mulher, ela entendeu do que ela foi chamada.
Eu não sei aqui em Portugal, mas se um pastor se virar besta de chamar alguma mulher, deixar entender lá no Brasil, principalmente no Nordeste, que as mulheres são criadas, um sangue quente. Elas só subentenderem que ela foi mal interpretada como uma cachorra. O negócio é sério para a gente. Jesus Cristo, ele é duro com aquela mulher. Ele disse, olha, minha mensagem aqui é para os filhos, é para o povo de Israel. E ela, mais querido, ela valoriza tanto quem Jesus era. Ela valoriza tanto o que Jesus tinha, que ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos, elas podem comer da migalha. O que era aquilo que ele disse? Não, uma expressão de valor, de reconhecimento pelo que Jesus Cristo tinha. E na mesma hora, Jesus Cristo disse, olha, vai que tua filha está curada. Aquela mulher chegou diante de Jesus Cristo, valorizando o que ele era e o que ele tinha. E ela provou do favor, da bondade de Deus. Meu irmão, eu quero te falar sobre honra hoje, para que você venha provar desse favor. Deus, ele não é o chefe da tua religião. Deus, ele é o pai da tua família. E esse entendimento, esse valor, porque ele era, vai te levar a um relacionamento. Que ele estava falando com a dona Sônia hoje de manhã. O que Jesus Cristo quer para a gente não é uma religião. O que ele tem para a gente é um romance. É uma história de paixão, de amor. Essa música que a gente cantou aqui, ó Santo Deus, fico maravilhado com Deus que não consigo nem me expressar para falar. É isso que Deus tem para mim e para você, querido. Mas, meu irmão, Deus não vai se revelar na vida de pessoas infiéis, na vida de pessoas que... Ele disse, olha, os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, os que me desonram serão desmerecidos. Querido, não seria nem sequer cabível eu e você que estamos amando ao Senhor, buscando ao Senhor, ver Deus abençoando o prostituto, o mentiroso, o adúltero. Você dizer, Senhor, que Deus é esse? Que está abençoando tanto o infiel? Estou falando, ele ama o pecador, mas ele não vai recompensar as obras dele. Estou falando hoje para você, querido, sobre recompensas, sobre Deus que quer te maravilhar, o Deus que quer proporcionar coisas grandes em você. Ele diz, olha, me busca e vou te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem revelações grandes para você. Deus tem um nível de intimidade maior para você. Mas o que Ele está buscando hoje são corações de honra. A busca, o trabalho do Espírito Santo hoje na terra é buscar corações que sejam inteiramente deles. Verdadeiros adoradores, que o adorem na sua essência. Aleluia. Que tem uma adoração, não é aquele de chegar aqui e ser regido por um belo vocal, a uma bela adoração. Adoração é um estilo de vida, onde pessoas podem olhar para a tua vida e dizer, rapaz, glória a Deus. Pessoas podem olhar para você e dizer, rapaz, vejo Deus na tua vida. Isso é a essência da adoração. É uma vida que glorifica ao Senhor. Aleluia. Então nós vemos pessoas assim que chegaram perto de Jesus e que o honraram e receberam recompensa. Mas na Bíblia também tem uma passagem, e é muito interessante a gente entender também o que não é honra, o que é a desonra, para a gente entender melhor a honra. Em Marcos capítulo 6, essa eu quero ler com você. Pessoas chegam para Jesus. Marcos capítulo 6, no versículo 1. Aleluia, o Senhor é tão bom, tão real. Aleluia. Marcos 6, versículo 1. A Bíblia fala, tendo Jesus partido dali, foi para a sua o quê? Terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm estas coisas? Estas coisas. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem o que, irmãos? Honra.
senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde, verso 5, aleluia, não pôde fazer ali nenhum milagre, se referindo a Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele pelo qual, por meio dele, foram criadas todas as coisas. Diz que ele não pôde, não é que ele não quis, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar os poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. É um texto muito interessante e nos ensina bastante aqui. Porque pessoas pensam que quando Jesus Cristo fala que o profeta não tem honra, senão na sua casa, pensam que Jesus, ao estar falando isso, ele está estabelecendo um princípio. Olha, deve ser assim. Na casa onde o profeta surgiu, ele não deve receber honra. Mas isso, querido, isso não é um princípio de Jesus. Isso é um lamento. Ele foi para a sua terra a fim de pregar. Se ele não pôde, é porque ele quis. Ele tentou operar curas e milagres ali. Mas, querido, assim como o ambiente de honra atrai o favor de Deus, o ambiente de desonra, querido, é como que um inibidor para a unção. Amém? Se você parar para pensar, querido, o diabo, ele não é o maior inimigo da unção de Deus. Agindo Deus, se Deus é por nós, então nenhuma pessoa pode se levantar contra a mão de Deus. Nenhuma pessoa pode se colocar como inimigo de Deus, porque Deus ele é tão poderoso a ponto de destruir qualquer inimigo que se levante. Você crê nisso? Mas a nossa desonra pode frear o agir de Deus. O maior inimigo da unção, querido, não é o diabo não pode contra a unção do Espírito. A Bíblia fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Atos 10:38, o qual andou por toda parte, curando os enfermos e destruindo as obras do diabo. Então, na unção do Espírito, o diabo não segurava. Amém? Mas um ambiente de desonra freou a unção. Não é o diabo que vai parar o agir de Deus. É muitas vezes que nosso coração não reconhecer a operação divina. O que freou o agir de Deus aqui foi a desonra. O maior inimigo da unção se chama distração, desonra. Foi isso que freou o agir de Deus. Podemos, querido, muitas vezes estar parando a mão poderosa, a mão graciosa de Deus sobre nossas vidas, por não reconhecê-lo, por não honrá-lo, por não dar a Ele o lugar devido em nossas vidas. Você está me entendendo? Amém. E aí para entender, nesse contexto de Jesus Cristo, existem muitos ambientes na Bíblia, muitos locais na Bíblia que Jesus chega e pessoas estão lá satirizando Ele, pessoas estão querendo matar Ele, estão lá levantando calúnias contra Ele, e isso, lógico, é desonra. Calúnia, ofensas, amém? Isso é desonra. Mas Ele reclama da falta de honra aqui no ambiente onde isso não está acontecendo. Nesse ambiente aqui, Ele não é tratado de maneira, vamos dizer assim, vergonhosa. Pessoas não são ofensivas com Ele. Você não vê aqui pessoas xingando Ele, querendo matar Ele. Amém? Mas Ele reclama da falta de honra aqui. Porque nesse ambiente, e isso é um tipo de desonra espiritual, nesse ambiente onde Ele deveria ser reconhecido como Senhor, como Messias, como enviado de Deus, Ele foi tratado como algo comum. Amém? O contrário da honra, querido, não é só a ofensa, também aquilo que nós necessitamos dar valor, tratarmos como comum. Tratar as coisas divinas como comum é uma desonra a Deus. Vim para uma reunião como essa e não vim com expectativa de coração, é uma desonra para Deus. É você vir com a mente, é só mais um culto, é só mais uma reunião, é algo comum para mim, é como que um clube social. Isso é uma desonra para Deus, isso vai impedir o agir de Deus na tua vida. Mas se você chega num ambiente como esse, com o coração aberto, com alegria, com expectativa, celebrando, Deus vai tocar você. Aleluia. Aquele ambiente lá, foi pessoas que disseram, olha, esse menino está pregando aí, a gente conhece ele, rapaz. Era filho de José, cresceu com a gente aqui, né, trazendo para hoje. Meu amigo,
Comia bacalhau com a gente aqui, torcia para o Benfica. Ele cresceu com a gente, nosso meio. Era alguém comum para a gente. E porque era comum para eles, eles não reconheciam a operação divina sobre Jesus. E sobre isso eu quero abrir teus olhos também nisso. Porque, querido, aqui, como eu falei, eu olho para vocês e eu vejo uma equipe ministerial se formando. É como Deus moldando, Deus começando a juntar os talentos. Tem coisas em você que você não sabe. Mas à medida que você vai se envolvendo com Deus, os talentos começam a brotar em você, dons, chamados, paixões. Muitos de vocês já começaram a se envolver com essa obra. Vai levantar para você paixão que você nem sabia que existia. Ah, eu tenho uma paixão para lidar com crianças. Eu tenho uma paixão para lidar com a música. Eu tenho uma paixão para lidar com o ambiente, criar um ambiente organizado. E que é isso? Isso tem a ver muito com o teu chamado, com o teu propósito. Mas devemos ter cuidado para que esse relacionamento que está começando, onde nessa intimidade você vai começar a ter acesso às falhas da sua liderança, às falhas dos seus amigos. Amém? E aí o diabo vai querer trazer a mentalidade de que somos todos comuns. Somos pessoas simples, comuns. Amém? Mas nós não podemos diminuir a operação divina na vida de um do outro. Não tratar comum a unção que opera sobre a vida das pessoas. Amém? Não trata comum aquilo que é santo. Não trata comum aquilo que é necessário reverência. A palavra de Deus, ela precisa da sua reverência. O quanto da palavra de Deus funciona na tua vida, o quanto disso que eu estou pregando vai funcionar na tua vida, o quanto você celebra, o quanto você honra, o quanto você crê nela. Essa é a medida da palavra que vai funcionar em você. Não é o quanto o pregador liberou, é o quanto você honrou e recebeu aquilo. Aleluia. As coisas divinas para ter em operação é necessário esse botão. Uma vez o Senhor me deu uma imagem, eu estava meditando muito sobre honra, o Senhor me deu uma imagem como a porta de um elevador. Algo parecido como isso aqui. Eu moro lá no Recife, eu moro no 16º andar no meu apartamento. Então geralmente quando eu chego no meu elevador, ele sempre está lá por cima, 20º, meu prédio vai até o 29º. Sempre está lá pelos 20º, eu disse, caramba, sempre está lá em cima. E eu estava orando e meditando sobre honra, e o Senhor me deu aquela imagem daquele elevador. E eu vi aquele botão, e aquele botão na minha visão, ele cresceu e ficou com o nome bem grande dele, honra. E eu apertava aquele botão, e eu via aqueles números, e aqueles números começavam a brilhar. E começavam a vir, a descer. E do início, quando eu via, era como que números, mas depois, quando eu ia lendo aquilo ali, se transformava no nome provisão. E porque eu apertei aquele botão, aquela provisão começava a descer para mim. E aquelas portas daquele elevador se abria e existia uma luz de glória muito grande. E eu entrava naquilo. E o Senhor começou a me ensinar que sempre que você aciona a honra, você atrai a glória dEle. Aleluia. Quer a palavra funcionando na tua vida? Quer o Espírito Santo num relacionamento sincero com você? Aciona a honra. A celebração, a valorização, o amor, o respeito, a admiração pelaquilo que é divino. Aleluia. Nós entendemos que toda honra e toda glória é ao Senhor. Amém? Nós honramos a Deus adorando a Ele. Amém? O louvor é como que um ponto de contato, é como que um charme para atrair a presença de Deus. Quando nós comunicamos, querido, através de uma boa música, feita com o coração, nós atraímos a presença de Deus. Nós honramos ao Senhor com nossos bens. Eu acho que você já deve ter lido aqui várias vezes, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós honramos ao Senhor quando nós expressamos, quando nós comunicamos, querido, essa confiança nele, através de nossos dízimos, nossas ofertas. Você pode dar o seu dízimo e a sua oferta por obediência. Amém? Porque você ouviu na palavra que o dizimista fiel será abençoado, que mais bem-aventurado é dado do que receber. Então você pode fazer isso por obediência. Amém? Mas a honra, ela vem para elevar o nível da obediência. Porque na obediência você faz porque eles ensinaram, isso é correto. E você tem essa mentalidade, rapaz, eu vou fazer porque isso é o correto. Isso é obediência. A honra, ela eleva o nível da obediência, porque te leva a praticar aquilo, não porque é certo ou errado, mas por prazer. Você se torna um dizimista, um ofertante, não só porque é certo ou errado, não só por dever, mas tem prazer, liberdade nisso.
No último culto da nossa igreja, antes de viajar, eu estava dirigindo o culto, e eu subi para dar a palavra de dízimo e oferta. E eu fui subindo, mas tão leve, tão livre com o que eu ia proporcionar, com o que eu ia entregar como dízimo, como oferta. Eu cheguei no púlpito, eu nem abri versículo, eu falei, gente, eu estou com esse sentimento de liberdade em Deus, de saber que as finanças não me prendem, que eu vou entregar meu dízimo e minha oferta, mas não estou preocupado se amanhã vai ter ou não, porque faz 20 anos que eu dizimo minha oferta e nunca faltou. Eu coloquei uma decisão no meu coração, a nunca chegar numa proposta de reunião de culto sem ter algo nas mãos. Nunca faltou essa boa semente. Nunca faltou, nunca faltou. Eu, Senhor, como é bom chegar diante de você com essa liberdade. Eu estou tão confiante em você que não tem nenhum sentimento que me prenda a dar pouco, a dar muito, eu dou o que eu quero agora. Ser livre nessa área, a honra vai te proporcionar isso. Você entregar os teus dízimos, as tuas ofertas, não só por uma legalidade, mas por uma satisfação, por um reconhecimento. Senhor, as minhas fontes são o Senhor. Aleluia. E uma outra maneira que o Senhor estava começando a me ensinar sobre honra. Honramos a Deus acreditando nele. Honramos a Deus adorando a Ele. Honramos a Deus entregando nossos dízimos, nossas ofertas a Ele. Comunicando nossa confiança nesse aspecto financeiro. Mas também, querido, o Senhor começou a me ensinar sobre um método pelo qual nós honramos a Ele. E nós honramos a Deus quando nós começamos a valorizar aquilo que Ele valoriza. E o que é que Deus valoriza? Você. Deus valoriza as pessoas. Ele nos amou de tal maneira tão grandiosa, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não sofra, não pereça, mas tenha a vida Zoé, a própria vida de Deus. Se tem algo que Deus valoriza, se tem algo que Deus ama, é você. Então uma das maneiras que eu tenho para honrar a Deus, é honrando aquilo que Ele honra. Então quando eu começo a honrar você, também estou honrando a Deus. Tem uma passagem na Bíblia escatológica que diz que vai chegar um dia diante do Senhor, que nós vamos chegar diante dEle. Ele vai dizer, olha, tive sede e me deste beber, tive fome e me deste comer. Vamos dizer, Senhor, quando nós fizemos isso? E Ele vai dizer, olha, quando você fez para um dos meus pequeninos, você fez para mim. Quando eu comunico honra, querido, para alguém que é de Deus, eu estou comunicando honra também para o próprio Deus. Eu fiz aniversário semana passada, no dia 10 de maio, o pessoal recebendo um monte de presente. Mas é engraçado, eu estou com um bebê de 7 meses. Então o pessoal às vezes vinha com presente para mim, mas muitas vezes vinha com presente para o meu filho. Para Daniel, eu dizia, dele é daqui a 5 meses. Mas o pessoal vinha, mas eu comecei, para mim tudo esse sentimento de novidade. Mas vinha um sentimento de prazer quando eu pegava. Teve um lá que deu uma camisa para mim e uma para ele, igualzinha, né? Quando eu peguei, eu nem olhei para mim, eu peguei a dele, eu fiz, me desarmei, aquilo me gerou um prazer, uma satisfação. E esse sentimento de paternidade, para mim, a gente já tinha uma certa paternidade espiritual, mas aquela coisa agora física, né, substancial, responsável cada vez mais. O prazer que me causou ver um filho meu sendo honrado. Querido, quando nós estamos honrando as pessoas de Deus, nós estamos causando esse prazer no coração do Pai, porque Ele nos amou de tal maneira. Nesses dias, o versículo que tem mexido com a minha cabeça, com o meu coração, é João 17, acho que não sei se é 22, 23, por ali, que Jesus Cristo diz, olha, Senhor, chegou a hora de ser glorificado, e para que eles entendam que Tu o amastes, assim como Tu me amas. Você já parou para pensar nisso? Estava falando com o pastor Isaac ontem. Meu Deus, isso tem consumido a minha mente, meu coração, e nessa madrugada começou a arder mais uma vez, do quanto Deus nos ama. Jesus fala que é na mesma proporção pelo qual Ele amou ao próprio Jesus. Então quando nós olhamos para Jesus, nós vemos segurança em Jesus Cristo, nós vemos liberdade no agir, vemos uma convicção de propósito. Pessoas queriam matar Jesus, mas não conseguiam. Pessoas queriam ferir Ele, mas não conseguiam. Por quê? Porque Ele sabia que o amor do Pai protegia Ele. Olha. Você consegue entender isso? Que o amor do Pai te protege, te guarda? Aleluia. Então quando eu começo a honrar os filhos de Deus, abre comigo em 1 Pedro. Eu estou honrando ao próprio Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Aleluia. Pega isso, pega o espírito dessa mensagem.
Deus quer conduzir para você, Deus quer forjar em você um caráter de um homem, de uma mulher de honra. Amém? Estou muito convicto na unção de Deus nesse lugar. 1 Pedro capítulo 2, verso 17 diz: tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pertinho daí, abre em Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Hebreus 10, versículo 24. Aleluia, como o Senhor é bom. Ele diz: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Só mais um texto e começa a explicar. Romanos 12. Aleluia. Verso 10. Santo Deus, fico maravilhado. Aleluia. Verso 10 diz, Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tratai a todos com honra. Aqui ele fala sobre preferir, ou seja, é uma escolha. A honra, ela é uma decisão. A honra não é um sentimento. Você não acorda com o sentimento de honra. Eu estou arrepiado hoje eu estou honroso. Não, preferir é uma decisão. Amém? Tem a ver com as suas escolhas. A Bíblia diz para o filho honrar pai e mãe, ou seja, ele decide. Amém? Honrar pai e mãe. Mas aí em Hebreus 10, 24 diz, olha, consideremos, que é uma das definições de honra, uns aos outros. E ele fala o que isso ocasiona. Diz que isso vai nos estimular ao amor e às boas obras. A tua semeadura de honra para com as pessoas vai estimular elas no caminho de praticar boas obras. Eu lembro de um tempo, eu tenho um irmão de 24, 25 anos, e tenho uma irmã, na época desse episódio, estava com 15 para 16 anos. Minha mãe, ela mora longe de mim, e ela me ligou fazendo muita queixa da minha irmã. E olha, João, Isabel, que está dando muito trabalho aqui em casa, Isabel está assim, está preguiçosa, Isabel não faz nada, Isabel não ajuda nada em casa, Isabel não quer estudar. E olha, vou mandar ela para ir, né? Você é pastor, você vira com ela. Fica com ela uma semana e diga isso para ela, diga isso para ela, diga isso para ela. Eu, sim, senhora, senhora. E minha irmã chegou lá em casa e eu estava cheio daquelas histórias que minha mãe dizia, né? E minha mãe, no trato com minha irmã, ela ficava muito em cima, né? E sempre com o dedo acusando, e apontando, e falando os erros dela. E quando Isabel chegou lá em casa, eu não tive força para poder brigar nada com ela, para pontuar nada. Só que quando ela chegou lá em casa, eu comecei meus pais, eles se separaram um tempo atrás, e minha irmã vive sozinha com minha mãe, no interior, onde as jovens são muito assediadas, muito caso de sexualidade. E eu comecei a olhar para minha irmã, e comecei a ver, eu fiz, caramba, eu com a idade dessa menina, no ambiente que ela estava, eu estava não sei se você entende aqui, cachorrada. Consegue entender em português de Portugal o que é cachorrada? Eu estava na bagunça, estava na cachorrada. Eu falei assim, rapaz, essa menina com 15 anos está se conservando pura, santa em Deus, não tem amizade do mundo. Eu comecei a olhar para ela e começou a subir no meu coração os valores dela. Poxa, ela não teve meu pai tão perto dela, mas mesmo assim ela tem um caráter fiel, ela é uma menina carinhosa. E passamos uma semana em casa só apenas estimulando ela. E comecei a levantar a autoestima dela, falando desses pontos. E comecei a semear honra no ouvidozinho dela, no coração dela. Poxa, Bel, eu admiro você. Você é uma menina firme em Deus, segura em Deus. Você não teve o privilégio que a gente teve de ter nosso pai tão perto, mas você cresceu com o coração santo no Senhor. Você se resguardou em Deus, você se guardou na sua santidade, na sua virgindade no Senhor. Você é uma menina abençoada. E passamos uma semana só eu e minha esposa, de maneira natural, compartilhando ela. E aí eu comecei a achar engraçado que a gente chegava em casa, eu e Rebeca, minha esposa, cheguei em casa, o almoço estava pronto. A casa estava arrumada. Os meus livros estavam todos organizados. Eu até brigava com ela, fiz ela, não mexa na minha bagunça. A minha bagunça é a minha organização. Deixa tudo aqui assim, eu sei não tá cada coisa. Mas eu comecei a ver que tudo aquilo que minha mãe reclamava dela, ela começou a fazer num ambiente de honra, num ambiente de consideração. Ela foi estimulada a andar em amor e a praticar boas obras, pela consideração, pela honra. Pessoas às vezes vão se aconselhar conosco, estão com um problema no casamento. O amor acabou. Querido, o amor jamais acaba.
casal chega lá e diz, o amor, acabou essa conversa. O que faltou foi o combustível do amor. E qual é o combustível do amor? É a honra, é a atenção, é a consideração. Isso é como um combustível para os relacionamentos. É você considerar, apoiar, estimular, decidir, promover o que a pessoa tem de bom. E aí você começa a ter relacionamentos sadios, seguros, fortes, quando nós começamos a colocar esse combustível nesse carro chamado amor. E esse combustível do amor chama-se honra, consideração, respeito, admiração. A honra, querido, vai estimular pessoas a praticar boas obras. Amém? E andar no amor. Aleluia. Está me entendendo até agora? Que Deus quer promover para você relacionamentos de honra para com Deus, mas também para com as pessoas. A Bíblia fala sobre tratar a todos com honra. Eu lembro de uma passagem bíblica de Naamã com Eliseu. Naamã, um general, um guerreiro, um conquistador, fica agora contaminado por uma doença que na época era terrível, que era a lepra. Um homem imponente, cheio de conselheiros, admirado, celebrado, um general de guerra. E aí chega agora uma guriazinha que trabalhava na sua casa e diz, olha, na minha terra tem um homem de Deus, se você for lá e ele orar, você é curado. E aquele general cheio de conselheiros para e começa a considerar a instrução de uma guriazinha. Não sei se aqui guria é o nome correto. Miúda. De uma miúda. De uma pequenina. De uma novinha. Falando para ele. E ele vai e considera aquilo. Atravessa, leva ouro, riquezas, porque uma pequenina deu a ele uma instrução. Quando ele chega lá, Eliseu nem sequer vai ver ele, manda o serviçal dele. Diz, olha, vai lá, manda ele entrar 7 vezes na água. Quando ele escuta aquilo, ele rejeita primeiramente, decide voltar. Quando decide voltar, chega agora um servo do exército dele. Um pequenino. Ele diz, mas meu senhor, se fosse uma coisa difícil, o senhor não fazia? Homem, entra nessas águas, né? Vai que cola. Vai que cola. Entra nessas águas. E ele para mais uma vez para ouvir a instrução de mais um pequenino. E porque ele começou a honrar, embora seja um homem imponente, um homem de grandes relacionamentos, mas começou a honrar aquilo que parecia até ser pequenas instruções de pessoas sem importância, aquilo colocou ele na rota de milagre. Tratai a todos com honra, tratai a todos com respeito. Às vezes vai chegar pessoas que Deus ele tem uma mania de pegar aqueles que não são para confundir os que são. Então Deus vai pegar muitas vezes pessoas que para você parecem pessoas sem importância, mas aquela pessoa é uma conexão para um grande milagre na tua vida. Aleluia. É uma ponte. Por isso a Bíblia nos adverte, olha, trate a todos com honra. Abra os seus olhos. Deus vai começar a te projetar nisso. Amém? Mas aí, João 13, 20. Aleluia, tratai a todos com honra. Honre ao Senhor. João 13, versículo 20. Jesus falando, diz, olha, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Consegue imaginar aí Jesus Cristo falando, diz, olha, quem me receber, recebe quem me enviou, o Pai. Então se você me receber, está recebendo o Pai. E se você receber quem eu enviar, está me recebendo. Então, como Jesus Cristo estivesse colocando aqui uma escada de autoridade. Amém? Olha, vou enviar pessoas, se você receber elas, está me recebendo. Se você me receber, recebe ao Pai. Em Mateus 10, ele fala algo parecido. Só que com mais detalhes, é sobre isso que eu quero pegar com você. Aleluia. O espírito de honra, a essência da honra. Esse texto de Mateus 10, 40 foi que proporcionou a maior mudança na minha vida. Eu comecei a meditar nesse texto no segundo semestre de 2010. Lendo e relendo Mateus capítulo 10, 40. Em busca, eu sabia que tinha algo lá. Às vezes você lendo a Bíblia, eu acho engraçado a gente lá na igreja, pessoas principalmente novas convertidas, elas chegam conosco, né, e meio que, pastor, eu tento ler a Bíblia, mas eu até consegui Gênesis, Êxodo, mas Levítico, Número, Deuteronômio, eu não aguento mais. E como se algo fosse crescendo, pesando, porque na mente dele, ele se converteu, agora ele tem que ler a Bíblia, Eu fiz, querido, olha, fica tranquilo, você vai ler a Bíblia o resto da tua vida.
precisa ter essa agonia para acabar agora. Mas leia com prazer, te alimentando dela. Deixa o Espírito Santo te conduzir na palavra. Mas tem vezes que ele vai pegar você, ele vai mandar você a enfiar o pé no acelerador e ler 10, 15, 20 capítulos, mas tem vezes que ele vai segurar você num texto. E aquele texto ele vai estar trabalhando no teu coração. E deixa Deus te alimentar. Medita na palavra. Pensa nela, gasta tempo ruminando ela. Não precisa ter agonia para que ele lê tudo. Se o Senhor te inspirar para isso, faz isso. Mas fica tranquilo, tu vai ler ela o resto da vida. Leia recebendo dela. Eu estava lendo Mateus 10, como que recebendo da palavra. Lendo e relendo esse texto. Deixa eu ler com você, Mateus 10, 40. Diz, olha, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bem parecido com João 13, 20, né? Eu queria pedir liberdade a você para continuar lendo o texto e onde tem a palavra receber, trocar por honrar. Posso ter essa liberdade? Isso só vai potencializar o sentido do texto, ok? Então, eu quero ler colocando honra onde tem receber, porque é isso que Jesus quer ensinar aqui. Diz, olha, quem vos honra, a mim me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meu Deus, eu sou apaixonado por esse texto. Esse texto mudou a história da minha vida. Porque eu comecei a entender aqui, ele fala sobre essa esfera de relacionamento. Olha, quem me honra, honra o Pai. E quem honra quem o enviar, está me honrando. Então vai haver uma esfera de relacionamento. E ele fala aqui sobre o profeta, que na sua época era a referência ministerial. Jesus Cristo ainda não tinha ressuscitado, não tinha dado à igreja os 5 dons ministeriais: pastor, apóstolo, evangelista, mestre. Apóstolo, eu falei já. E o outro, e o profeta. Os 5. Então, na estrutura ministerial deles, era o profeta e o sacerdote. Amém? Ele fala, olha, quem honrar um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. E aí ele fala do justo. Eu começo a entender aqui sobre níveis de relacionamento. Sempre na sua caminhada espiritual, vai ter alguém num nível de, como ele apresenta aqui como profeta, ou seja, alguém que será como que uma liderança, uma influência para a tua vida. E aí ele fala sobre o justo. Ou seja, alguém no mesmo patamar seu, na mesma esfera de relacionamento, a sua esposa, o seu cônjuge, o seu marido, o seu amigo, os seus parceiros, pessoas que estão na sua esfera de relacionamento ministerial, na sua esfera espiritual. Você consegue me entender? Estou falando de pessoas melhores do que a gente, não. Estou falando de autoridade no reino do Espírito. E aí ele fala também sobre os pequeninos. Na sua caminhada, Deus sempre vai colocar pessoas que a voz de Deus para ela será a tua voz. Sempre vai ter pessoas que na hora da pressão, a primeira pessoa que ela vai lembrar para ligar é você. Por considerar, ela é como que um pequenino, é alguém que Deus colocou para você cuidar dela. Para você apacentar, cuidar, instruir, orar por ela. Então sempre na tua caminhada em Deus, vai ter alguém que vai ser como uma influência na tua vida, vai ter alguém que é como teu parceiro, e vai ter alguém, querido, que vai parar para te ouvir. Que você vai ser influência sobre ela, isso é como um pequenino. E aqui o que Jesus Cristo mostra é que nessas 3 esferas de relacionamento, sempre haverá uma recompensa. Quando nós tratarmos cada uma dessas pessoas com a honra devida. Amém? Quando eu trato o pequenino com honra, serei recompensado. Quando eu trato um justo com honra, serei recompensado. Quando eu trato um ministro com honra, serei recompensado. E eu comecei a meditar, Senhor, qual era o galardão do profeta? Porque eu lembro quando eu era da Igreja Batista, lá em Surubim, eu tinha uma professora de departamento infantil que ela dizia que o galardão do profeta era uma estrela mais brilhante no céu, que a gente ia receber na testa. Ia passar a eternidade com essa estrela na testa. Eu falei, Senhor, não acho que combina muito com o meu tom de pele. Passar o resto da minha eternidade com a estrela na testa. Não combina muito isso comigo. Tem uma coisa aqui que não está batendo. E eu comecei a buscar em Deus qual era o galardão do profeta. Qual é a recompensa do profeta? Qual é a recompensa de um ministro? Qual é o galardão de um apóstolo, de um mestre, de um evangelista? Eu te respondo, querido, com plena segurança em Deus. A recompensa dele é a unção de Deus que opera na sua vida.
O que um profeta pode te proporcionar, se não, querido, uma conexão, uma experiência com o Senhor? O que um mestre pode proporcionar, se não a clareza maior da Bíblia? O que um apóstolo pode proporcionar, se não uma unção que agita com você, que faz você ir para frente, que desperta dons e talentos em você? O que um pastor pode te recompensar, se não o espírito de conselho, de consolo, de direção, de instrução, de cuidado, que só mesmo um pai espiritual pode ter? A recompensa, querido, desse ministério é a unção de Deus que opera na vida dele. Aleluia! E o Senhor começou a me ensinar cada vez mais sobre isso, que a unção que eu honro é a unção que eu recebo. Você pode falar isso comigo, até para decorar? Diga: a unção que eu honro é a unção que eu recebo. Quando eu falo de unção, eu estou falando sobre o agir do Espírito Santo na vida da pessoa. Os chamados ministeriais não são pessoas especiais, melhores que a gente em nada. São pessoas que são colocadas ao lado do corpo de Cristo com um nível de responsabilidade maior para nos ajudar. Mas quando eu começo a honrar e a reconhecer que sobre esse chamado existe uma capacitação divina, eu começo a receber dele. O meu pastor, o meu diploma, o meu currículo, vamos dizer assim, é muito melhor do que o dele. O meu currículo, se colocar o currículo do pastor Humberto e o meu, eu sou bem mais novo do que ele, e o meu currículo é bem melhor do que o dele. Mas eu não me canso de chegar perto dele e receber instruções e ser recompensado pela sabedoria divina que brota daquele homem. Porque eu aprendi a chegar nele apertando esse botão de honra. Acionando, reconhecendo aquilo que é divino que opera nele. Eu aprendi a olhar para Humberto não como um homem, o cara gente boa, bacana, o cara comum. Como o povo de Nazaré olhou para Jesus. Olharam para Jesus e viram alguém comum. Eu comecei a olhar para Humberto como meu pastor, é um cara bacana, contador de piada, gente boa, amigo, parceiro, tinha tudo para ser um grande amigo meu. Mas eu já sou cheio de amigo, não preciso de mais um amigo, eu preciso de um mentor em Deus. De alguém que venha apontar o dedo na minha cara e me dizer umas boas verdades, mas que vai me libertar. Que vai frear o meu orgulho, a minha incredulidade muitas vezes. Por quê? Porque ele tem um compromisso com a minha vida. E querido, a honra que nós prestamos à pessoa, a Bíblia fala, Jesus Cristo dizendo, foi Jesus falando, olha, quem honrar o meu enviado, tem pessoas que Jesus Cristo vai enviar para te consolar, para te mentorear. E quando você reconhece isso, quando você dá a sua honra a isso, você começa a provar do favor, da sabedoria divina. Eu lembro quando eu estava dirigindo a escola de ministro no Recife, em 2011. Eu tinha uma diretora, uma moça que estava como nossa tesoureira. Dava das finanças da escola. Só que essa mulher era Ana Lúcia. Ela foi a minha diretora no Rema. Há mais ou menos, eu me formei em 2001. Ela foi a minha diretora em 2001. E agora em 2011, se você me entender, o papel se inverteu. Eu estava exercendo já o pastoreado. E estava como diretor da escola. E ela me dando suporte. E o engraçado é que Ana Lúcia foi uma das as pessoas que me mentoreou, que me ajudou, que me estimulou, que me deu um monte de carão. Eu fui um aluno que não contribuí muito naquela época. Precisei de umas regulagens constantes. E Ana Lúcia estava muito... Mas agora o papel se inverteu. E Ana Lúcia foi excepcional nisso. Eu lembro de muitas vezes ela entrar na sala, ela sempre tinha um trato de respeito com a gente. Tratando sempre com carinho, com respeito, com honra. E eu lembro de 2 episódios. Onde ela chegou pedindo conselho. Júnior... E ela sempre tratando como pastor, olha aquilo. Eu disse, Ana, a gente é mais íntimo, para com isso. Ela disse, não, para mim é necessário isso, ela dizia. Mas eu quero pedir um conselho teu sobre isso, sobre aquilo. Eu lembro de 2 situações, comecei a falar coisas para ela, que eu nunca sabia que eu sabia daquilo. E quando ela saiu, eu fui anotar. Eu falei, rapaz, que coisa boa que eu falei. Rapaz! Edgley, que é o outro pastor, chegou lá, fez, cara, eu comecei a compartilhar com ele, fez, caramba, bicho, que é isso? Esse cara foi bom, não foi? Mas começou a vir sabedoria do alto, que eu nunca tinha lido a Bíblia, livro sobre aquilo, nada. Mas começou a vir por quê? Porque ela soube chegar perto de uma unção ministerial e tocar em honra. E ela começou a receber recompensas por causa da honra dela. É isso que eu quero ensinar para você hoje.
O que eu construí para você até agora foi para isso. Para você começar a honrar a unção de Deus na vida dos teus irmãos, na vida dos teus mentores. Porque Deus quer te recompensar com essa unção, com esse carisma divino, com essa habilidade divina. Aleluia. O Senhor começou a me ensinar a honrar o profeta, o justo e os pequeninos. E eu comecei a tomar essa decisão na minha vida, de tratá-las com devido honra, com devido respeito. Brincamos, somos companheiros, mas comecei a respeitar a unção. Quando os meus parceiros, os outros pastores vão ensinar lá na igreja, estou sempre com o iPad aberto ou com caneta e papel, para ouvir de Deus o que eles têm falado. Eu não me sinto para julgar se foi bom ou se foi ruim, mas aprendi a receber de Deus deles, a me comprometer com as pessoas que Deus colocou para mim. E quando você anda em honra, você se torna a resposta de Deus para alguém. Quando estava estudando sobre isso, o Senhor começou a me ensinar sobre Lucas 6,38. Dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. E o Senhor começou a me ensinar, olha, ande na minha honra, que eu vou fazer de você o vos darão. Quando você anda em honra, você se torna a colheita de Deus para alguém. O Senhor começou a me ensinar sobre isso, e no ano de 2011, isso agora é uma experiência minha, não é doutrina, é experiência de junho com Deus. O Senhor me estimulou a no ano de 2011 inteiro, sempre separar uma semente de honra para tocar nessas pessoas. Os pequeninos que Ele confiou, os meus parceiros e o meu mentor. No ano de 2011 inteiro, porque nós podemos honrar com palavras, podemos honrar com encorajamento. Muitas vezes pessoas elas não precisam do teu dinheiro, muitas vezes pessoas vão precisar da tua presença. E no tempo difícil você está lá presente com ela, encorajando ela. Um dos maiores pregadores do mundo hoje, Benny Hinn, ele fala de um episódio que ele estava, acho que um país ligado à Ásia. Ele ia pregar na grande conferência e ele recebe uma ligação do seu escritório nos Estados Unidos. Olha, o FBI começou uma investigação contra você. E eles disseram que vão te pegar. E ele disse que quando ele recebeu aquela ameaça, ele fez, caramba, o FBI me procurando. Aquilo que causou como que um medo nele. Ele ia subir para pregar e aquilo veio como um pânico. Tinha mais de 40 mil pessoas esperando ele ministrar. Ele disse que se levantou um parceiro dele, estendeu a mão e disse, Benny, você é homem de Deus. Nós estamos com você em tempo de glória, mas tempo de pressão. Nós estamos juntos, meu irmão. Vá lá, prega a palavra. Nós acreditamos no seu chamado, no seu ministério. Nós não temos nada para investigar, então estamos tranquilos. Vá lá, você é homem de Deus. Ele dizia que aquela mão aquele obreiro dele foi como que a mão de Deus ministrando para ele. Precisava de dinheiro naquela hora, de oferta naquela hora, de oração. Precisava de alguém acreditando no chamado dele. Isso é honra, é encorajar, é considerar as pessoas. Aquilo ministrou força para ele, a ponto dele ir lá e acabar e dar a unção vir, milagres acontecerem. Aleluia. Podemos honrar pessoas estando presentes com ela em tempos difíceis, considerando, falando ela, mas também podemos honrar pessoas com uma boa semente financeira, estou falando, honra ao Senhor com seus bens. E o Senhor colocou essa instrução no meu coração. No ano de 2011 inteiro, todo mês eu cria para um valor, onde eu pegava isso é algo de Deus para com o Júnior, não é doutrina, ok, querido? Isso é um tratamento de Deus para comigo, me ensinando algo. E eu mensalmente fazia isso com o meu pastor, com os meus parceiros, com os pequeninos. Com o pastor, eu até firmei um valor. Falei para ele, pastor, subiu algo no meu coração. No ano 2011 inteiro eu quero fazer isso. Eu coloquei um valor, era um valor de R$500 na época. Os outros, que eram os parceiros meus, têm mais liberdade comigo. Eu não falei nada não, para eles não me cobrar. Fiz, ó, fica tranquilo. Só quando acabou o negócio, fiz, ó, aconteceu isso com vocês o ano inteiro. Que eram 3, sempre fazia algo para um, para outro. Ao longo do ano, abençoava um com um blazer, uma oferta, um presente, uma camisa, algo financeiro. Mas no ano 2011 inteiro sempre procurava provocar algo. Eu lembro de uma das vezes com um dos pequeninos, um rapaz que trabalhava na nossa igreja, na limpeza da igreja. Eu tinha de pregar num outro local e ganhei um blazer muito bonito. Mas já aconteceu com você ganha algo e quando você bota aquilo, sabe que não é seu? Já aconteceu algo com você? Você vestiu, você sabe, você está vestindo lá, mas não é seu. Né? E eu peguei aquilo, levei para a igreja, deixei no meu gabinete. E fiquei lá atrás, Senhor, eu quero honrar hoje mais um dos pequeninos. E esse rapaz, ele é bem animado, Adriano, cheio de espírito, homem de Deus. Ele passou assim, antes ele passou um irmão, eu disse, não, esse não. Quando ele passou, veio aquela sinalização por dentro, um sinal verde, é esse. Eu disse, Adriano, vai lá na minha sala, toma aqui a chave, vê lá um blazer lá, vê se cabe em você.
Ele é bem espalhafatoso. Ele já chega a sair. Ele é bem. Aí ele vai, aí volta, mas volta, chega, volta abanando. Ele, pastor, foi feito sob medida. Foi medido aqui e ficou perfeitinho nele mesmo. Não ter sido veludado diferente, bem. Bater aquele misto de alegria com inveja. Aquela coisa assim. Quando ele saiu, aí eu lembrei de Lucas 6,38. Generosamente, você sendo o vos darão. Você sendo. Porque, olha o que esse rapaz me disse, pastor. Eu estava em casa ontem. Ele tinha condição financeira baixa naquela época. Pastor, eu estava em casa era uma quinta-feira isso. Na terça-feira, eu estava em casa terça-feira. Uma pressão financeira em casa, pastor, e eu lá só no labassurianda e orando em línguas. Deus falou comigo, pega a moto, vá no shopping. Eu só fui no shopping, pastor. Deus, e o Espírito Santo começou a me ensinar, vá nas lojas mais bacanas que tem aqui, as mais caras. E eles comecei a ir lá e parei na frente das lojas. E pastor, tinha esse blazer lá. Eu disse para ele, eu vou vestir você. Eu vou vestir você. Eu vou vestir você. Meu irmão, quando você anda em honra, você é a resposta de Deus para alguém. Você é a recompensa das orações das pessoas. É disso que eu estou falando. Essa igreja aqui veio para ser uma resposta ao clamor do povo em Portugal. Vocês não estão se reunindo aqui para um clube social, se reunindo. Existe um clamor para conhecer mais de Deus. E Deus está levantando você para ser a resposta de Deus para essa nação. Anda em honra. Considere o que Deus quer fazer aqui. Se conecta com essa visão. Deus colocou algo no meu coração em 2011 também. E eu comecei a definir minha vida por isso. Eles, olha, sonhe o sonho do seu pastor, que Deus sonhará os seus sonhos. Eu vi esse homem de Deus, eu comecei a me conectar. Primeiro eu fui para pensar, que história é essa, sonhar o sonho do meu pastor? Mas eu parei para analisar qual era o sonho dele. Qual era o sonho de Humberto? O sonho de Humberto, comecei a ouvir o que ele falava. Pregar a palavra, salvar pessoas, levantar pessoas em Cristo, operar milagres. Eu fiz, cara, eu quero estar falando os sonhos de Deus. Então os sonhos dele tem muito a ver com os sonhos de Deus. Então se eu sonhar os sonhos dele, estou sonhando os sonhos de Deus. Eu comecei a investir a minha vida nisso. Eu comecei a me desgastar, a trabalhar para que o projeto de Deus para a minha igreja acontecesse. Sabe o que aconteceu? Deus começou a sonhar os meus sonhos. E até coisas que eu nem conseguia sonhar, imaginar. Porque ele faz assim, Efésios 3:20. Infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E quando eu comecei a sonhar o sonho do meu pastor, Deus começou a sonhar os meus sonhos. Eu nunca pedi para dar aula em escola de ministro, nunca pedi para dar aula em rema, nunca me escalei para viagem, para canto nenhum. Mas Deus começou a colocar coisas no nosso coração, imagens como essa. Eu não trabalhei por isso, eu não pedi nada, não, eu só trabalhei para fazer com que a visão de Deus para a minha igreja acontecesse. E eu acordei muitas madrugadas, investi muitas finanças, muito suor, trabalho, sangue muitas vezes, para que a visão de Deus acontecesse. E sabe, a visão de Deus do meu pessoal aconteceu. Porque uma igreja, Deus confia a uma família uma visão macro, e essa visão macro, ela existe para poder levantar cada visão pessoal aqui. Qual é o propósito dessa igreja? Ajudar o propósito de Deus para a tua vida acontecer. E aí quando você se conecta com um propósito maior, o teu começa a acontecer. Aleluia. A unção que você honra é a unção que você recebe. A Bíblia fala em Isaías 32:20. Bem-aventurado vós os que semeais junto às águas. Eu comecei a pensar naquilo, junto às águas. Então semear perto de rio dá bom fruto. Mas rio na Bíblia, no Novo Testamento, sempre fala de unção, do Espírito Santo. Eu pensei, rapaz, então quando eu estou semeando na unção, eu vou ser abençoado. E o Senhor começou a abrir meus olhos para isso. A começar a honrar as unções que Ele tem colocado. Eu comecei a me aproximar de pessoas agora atentando para o chamado dela. Para a unção de Deus na vida dela. O pastor Janduí, é ele que tem essa frase, né? Sonho do seu pastor. Mas eu disse a ele a última vez que por uso capião agora é minha. Já usei tanto que agora me apropriei dos direitos autorais dela. Eu lembro que eu estava na conferência com ele. Eu tinha voltado dos Estados Unidos. A gente foi lá para assistir uma conferência. E quando eu fui lá, eu comprei um relógio, que foi o relógio mais caro que eu paguei. Já tinha recebido relógios maiores, melhores, mas o que eu desembolsei foi o mais caro.
E estava lá na conferência e subiu no meu coração sobre considerar a unção na vida daquele homem. E aí subiu no meu coração de novo, Isaías 32, 20. Bem-aventurado vós, os que semeais junto às águas. Eu fiz, rapaz, quero tocar na vida dele com algo de valor. E eu olhei para o meu relógio e disse, rapaz, vou dar um relógio para ele. Aí ele estava assim, a fileira de pastores, aí eu olhei para ele, ele estava lá no canto. Quando eu olhei para ele assim, ele estava lá no canto, aí ele levantou a mão para adorar. Quando ele fez assim, aí apareceu o relógio dele. Né? Aí eu, Senhor, ele já tem um relógio, não precisa mais não. Eu ia dar o relógio a ele, mas ele já tem, não precisa mais não. Ele levantei minha mão. E o Senhor começou a falar comigo. Ele fez, olha, eu não estou lhe ensinando a dar por necessidade. Estou lhe ensinando a isso, a dar por necessidade. Eu estou lhe ensinando a dar por honra. Ele não precisa de um relógio. Você precisa tocar em algo que opera na vida dele. O relógio não vai mudar a vida dele em nada. Mas a comunicação da tua honra. Porque às vezes nós temos um pensamento de honra, mas precisamos comunicar. E essa comunicação vem por uma boa educação, por atos de gentileza, por sementes. Eu tirei aquele relógio, fui lá naquele homem, Deus, falei essas palavras para ele. Ele liberou algo sobre a minha vida, tremendo, que até hoje tem operado. De unção que ele impôs as mãos. No Brasil nós temos a conferência de ministros anualmente, poderosa e tremenda. E num dos anos quem ia era o Scott Webb, que era um mestre que ensinava muito nas reuniões do irmão Reagan. E o pastor Bud disse, olha, que aquele homem era o que ensinava mais parecido com Kenneth Reagan. Quando eu ouvi aquilo, meu ouvido fez tum. O pastor Bud falando que aquele é o cara que mais parece com o irmão Reagan, fiquei logo ligado, conectado. E aí teve um momento de culto lá, ele estava ensinando na igreja sede, igreja bem grande lá, falando sobre você, olha, não desvalorize sua semente. Ele estimulou o povo a dar uma oferta de R$2, só para ensinar ao povo para não desvalorizar sua semente. Toda a igreja foi convocada a dar aquela semente. Só quando eu fui, o pastor Dinho estava do meu lado, e subiu de novo no meu coração. A unção que você honra é a unção que você recebe. O pastor Edilson estava do meu lado, e Dinho, eu tenho o meu pastor Humberto, e tenho o meu mestre, que é Dinho. Eu fiz, Dinho, eu quero honrar a tua unção. Eu peguei um relógio, dei nele. E aí quando eu fui lá, dei os R$2 que ele deu, e atravessei, peguei um blazer que eu estava, e lancei no Scott Webb. Peguei aquele e entreguei a ele. E voltei para o meu lugar. Acabou o culto, estava lá, acabou a pregação, estava um pouco do culto. Chega um diácono, toca no meu ombro. Se você é o Júnior do Recife, quer apostar que eu sou? Ele fez, o Scott Webb está te chamando. Rapaz, meu amigo, o sangue subia, descia. Eu falei, quem é homem? Esse cara nunca me viu. Então o Scott Webb está chamando. Ele falou Júnior do Recife, duvido. Fez, não, é porque o tradutor dele, que era o pastor Delro, me conhecia. Acho que ele... agora entendi. Mas ele está lá na sala do pastor João Roberto. Para a gente do Verbo da Vida, a sala do pastor João Roberto é como o Santo dos Santos. A cúpula ministerial, a diretoria fica toda lá. Então você vai subir naquela escadaria, né? Você vai... Eu lembro daquela música, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Eu ia subir naquilo, Senhor, eu não lembro de ter feito nada errado. Mas seu filho me perdoa até lá. Mas Senhor, pastor Bud lá, eu fui me julgando. Quando eu botei a cara, fiz, sou eu mesmo que vocês querem aqui. E o Scott Webb estava no canto da sala, ele e o pastor que estava traduzindo ele estava com o meu blazer vestido. E aí ele começou, o cara traduzindo ele lá, o pastor Bud lá sentado, olhando com a cara bem brava. Eu fui passando e mirando a cara do pastor Bud, ajeitando o óculos, bem sério. Jenny, quando você encontrar com o Jenny, você vai sempre ver ela com um sorriso. O pastor Bud lá, brabo, e Jenny... Então, eu tenho aquele misto de reação, né? Shira lá, Shira é uma amiga nossa, que ela ficava como que torcendo, né? Eu vi ela cantar Hilariê. Eu fui andando, cada cara que eu vi era uma reação em mim diferente. O Scott Webb fez, foi você que deu esse paletó? Eu fiz, sim, senhor. Ele fez, Deus mandou eu vestir ele, porque existe algo da unção que opera em mim, que vai passar, você crê nisso, que a Bíblia fala sobre transmissão através de tecido. Eu disse, creio, sim, senhor. Poxa, creio em tudo naquela hora, eu creio, sim, senhor. Era o mais crente, era eu. Ele fez, mas o Senhor mandou eu vestir isso aqui e devolver para você. E eu fiz, aí eu pedi permissão para falar, antes de eu falar, posso falar sobre isso. Eu disse, olha, eu ouvi o pastor Bud dizer que você tem a unção mais parecida com o irmão Reagan dos que ensinam. Existe algo profético, que tem a ver com o profético e com o ensino que eu quero para a minha vida. A Bíblia também fala em Isaías 32, 20, que bem-aventurados que semeiam junto às águas. Eu creio que essas águas é a unção de Deus na sua vida. Eu quis lançar essa semente
né, na unção que opera sobre você. A Bíblia fala que aquele que recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Eu estou honrando você num caráter, como ministro enviado de Deus para essa nação. Foi por isso que eu toquei em você assim. Ele virou para mim e fez, eu ia liberar algo sobre você, porque você lançou uma semente material na minha vida. Mas você agora também lançou uma semente de honra espiritual. O que eu ia liberar sobre você, eu vou liberar em dobro. Aleluia. Aleluia. E aquele dia foi um dia de mudança de história. Às vezes Deus dá algo para a gente num aspecto natural, só para mostrar o que aconteceu por dentro. E naquela época eu dei aquele beijo a ele, eu tinha 2. Tinha aquele mais outro. 3 meses depois, eu já tinha dado 9. Não era que eu tinha, que eu já tinha. É como que Deus querendo materializar algo externo que estava acontecendo por dentro. Por honrar uma unção. Sabe, querido, é isso que eu vim abrir teus olhos hoje. A unção que você honra é a unção que você recebe. Você não está aqui num barco à deriva. Existe uma visão ministerial. Existe um ministério, querido, que está orando por vocês diariamente, cobrindo vocês aqui. Existe como que um manto profético sobre a tua vida. Reconhece essa operação divina. Reconhece essa unção. Aleluia. Você pode olhar para eles e ver falhas. São brasileiros, são de outra nação. Olha para eles e vê a operação divina. Nosso pastor Bud foi para o Brasil, mal falava português. Não é que no início ele mal falava, no final, depois de 30 anos, ele mal falava português. Mas tinha algo nele que, mesmo atrapalhado quando ele falava, pesava o nosso coração. Tem coisas simples que ele fala que até hoje é como que Deus utiliza a voz dele para falar no meu ouvido. Eu entro em alguns aconselhamentos difíceis que eu não sei como resolver, e eu dá aquela vontade de baixar a guarda e dizer, olha, desiste, minha filha, melhor zerar tudo, morra, ressuscite. Mas eu escuto a voz do pastor Bud. Irmão, o pastor é aquele que crê. Tem coisa mais simples para um pastor do que ouvir isso. Mas por causa da honra que nós tínhamos pela unção na vida dele, Deus utiliza a voz dele como um termômetro do nosso coração. Sabe, irmão, essa família aqui, eu não vim aqui para falar, para pregar de homens, mas eu vim aqui para abrir teus olhos. Eu sei o que estou falando para você. O que eu falei para você hoje, eu não vim em livros. A minha vida foi direcionada crendo nisso, em reconhecer a unção de Deus na vida de um homem chamado Humberto. Deus enviou vocês para cá. Reconhece a unção na vida deles. Abre os teus olhos para o que Deus vai fazer nessa nação através da vida deles. Você não está num barco à deriva. Deus tem uma visão para você aqui. Tem um projeto divino. E a unção que você honrar é a unção que você vai receber. Aleluia. Romanos 13. Estou já terminando. Para provar isso, pode vir aqui louvor. Para você acreditar que já vai terminar. Essa música, Santo Deus, fico maravilhado. Bem baixinho, bem quietinho. Romanos 13, versículo 1. Diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade, aquele que resiste à autoridade constituída por Deus, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, os que desonram, trarão sobre si mesmos condenação. É engraçado que fala sobre condenação na nova aliança. Para aqueles que andam em desonra, em desrespeito. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, fazes o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E por esse motivo pagai tributos ou salários, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo ou salário, salário, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Se você me permitir, irmão, deixa eu falar um pouquinho mais para você. Eu gosto de respeitar o horário, mas eu também gosto de respeitar a voz do Espírito. Aleluia. Tem pessoas que elas são
travadas em agir em honra, porque o diabo colocou na mente delas o seguinte, que se elas praticarem a honra, pessoas vão achar que elas são bajuladores. Você consegue entender bajulação aqui? Como que no Brasil a gente chama de babão. Então se eu andar em honra, pessoas vão me chamar de bajuladores. Então o diabo, ele conseguiu, tudo que Deus promove de bênção, o diabo ele tenta criar uma perversão daquilo. O diabo criou uma perversão chamada bajulação, para poder inibir pessoas de praticar a honra espiritual. O que diferencia da bajulação para a honra? É que a bajulação, ela faz algo para alguém pensando em ter proveito dela. Então faça algo para você porque tu é um cara de dinheiro. Bajulação tem a ver com acepção de pessoas. Em Tiago 2, a Bíblia diz, olha irmão, se chegar um rico na tua igreja e um pobre, tu manda o pobre ficar lá atrás e o rico aqui na frente. Não é isso a acepção de pessoas? E ao fazer isso, está anulando a fé de Cristo? Então quando eu trato pessoas diferentes, pensando o que ela pode fazer por mim, isso é acepção de pessoas ou bajulação. Honra, Paulo fala em Filipenses 2, quando fala de Epafrodito. Diz, olha, em Filipenses capítulo 2, estou enviando até vocês Epafrodito, para que vocês se alegrem, porque ele é meu cooperador e companheiro, o qual ele se desgastou e chegou a adoecer mortalmente para que o evangelho se cumprisse em vós. A homens como esse tratai com honra. Que homens, que tipo de homem é esse? Pessoas que se desgastaram para que o evangelho chegasse até você. Pessoas que de alguma maneira cumpriram a sua vida. Por que nós falamos tanto do pastor Bud? Você vai ver muitos ministros aqui do Brasil vindo e falando do pastor Bud, de Guto, porque foram pessoas que se desgastaram, que se renunciaram para que o plano de Deus acontecesse em nossas vidas. Pessoas assim trata com honra. Aleluia. Bajulação você faz pensando em receber alguma coisa. Honra você faz porque você já recebeu alguma coisa. Você reconhece quem a pessoa é e a essência daquilo que é santo nela. Isso é a honra espiritual. Então quando Deus colocar instruções no teu coração sobre honra, não fica preocupado, o que é que o povo vai pensar, se eu sou um bajulador ou não. Querido, a honra, ela vem do coração. A bajulação vem da mente, ela é algo maquiado, é algo teatral. Jesus Cristo diz, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, a honra verdadeira vem do coração. Se Deus coloca a instrução no teu coração, vá lá e faz. Por quê? Porque Deus está querendo estabelecer uma porta de favor na tua vida. Amém? Eu queria abrir teus olhos nisso hoje. Aleluia. Aleluia. Pastor Zac, você podia ficar em pé aqui? Aleluia. É minha última história e a gente vai praticar algo. Mas essa é boa. Quando eu fui pequeno, eu morei em Surubim, interior de Pernambuco, cidade pequena. E meu pai, ele trabalhava na capital, longe. Ele passava a semana trabalhando e eu ficava com a minha mãe e meus irmãos. E foi um tempo de muita escassez financeira para a gente. Tinha época que a gente nem tinha televisão em casa. E eu me lembro de muitas vezes, gosto muito desse exemplo, de ir comer na casa de um senhor de uma família lá perto, que era a família do seu Dadá, que era um cabeleireiro que tinha lá. Ele tinha minha mãe, como uma irmã para ele e sua esposa, né? Ele tinha 5 filhos. E ele era o presbítero da igreja. E eu tinha muita imagem, eu pivete, pequeno, 8, 9, 10 anos. Ele tinha uma belina, era um tipo de fogãozinho que parava lá na porta da nossa casa, buzinava. Eu tenho muita imagem de eu indo acocorado na mala do carro dele para a igreja. Mas mesmo meu pai, quando estava presente, ele não deixava a gente sair para a igreja. Eu tinha muita imagem de assistindo televisão na casa dele, comendo na casa dele. Tinha muita recordação de comendo, almoçando, jantando lá. E há 5 anos atrás falei com a minha mãe, mãe, eu lembro do seu Dadá, e ia muito lá, eu tenho sempre tanta imagem na casa dele. Mas dizia, olha, porque lá em casa a gente não tinha televisão. E desde pequeno você gostava muito de futebol, e Dadá dizia, olha, manda ele para cá para assistir futebol. Teu pai viajava e muitas vezes não tinha comida em casa. E aí a gente ia para lá para comer. Ele chamava a gente para almoçar lá com ele, para jantar lá com ele. E aquela aí foi me abrindo os olhos, fez caramba. E um dia fui lá para o interior, para Surubim. E meu pai, na época que a gente morava lá no interior, que a gente ia para evento, meu pai tinha tudo que era carro velho, meu pai já teve. O que fosse carro velho, eu já empurrei na vida. Carro velho brasileiro, Brasília, Fusca, Belina, Pampa, o que tinha de carro velho eu já empurrei. E agora eu estava voltando e eu estava indo de carro importado. Mostrado todo eu e Rebeca. E eu passei lá para o Surubim, passei direto, passei pela casa de Dadá.
Quando eu passei, o Senhor começou a me lembrar da história dos 10 leprosos. Que um voltou para agradecer. Eu encostei o carro. E Rebeca, minha esposa, o que foi? Ele disse, não, eu quero dar meia volta. Mas para quê? Para agradecer a um homem. Eu falo 15 vezes essa história, sempre mexe comigo. Parei o carro, dei a volta no carro, literalmente. E fui lá. Quando eu cheguei lá, ele estava em cima da casa dele, construindo uma casa para a filha. Um chapéu de palha bem grande, já senhorzinho. Eu olhei para ele, fazia mais de 10 anos que eu não via. Eu disse, véi Dadá! Ele olhou, ajeitou o óculos. Juninho! Isso que te traz aqui, homem? Ele me perguntando. Eu disse, Dadá, o que me traz aqui, meu irmão, é a gratidão. Se eu era pequeno, não entendia isso, mas agora eu quero lembrar. Eu disse, meu irmão, vai chegar um dia que você vai chegar diante do Senhor. O Senhor vai apontar o dedo para você e vai dizer, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. E, meu irmão, quando você fez para nossas vidas, você fez para o Senhor. E eu lembro da você levando a gente para a igreja, com cuidado. Mesmo minha mãe sem condições, meu pai longe, você sempre levou eu e meu irmão para a igreja. Esse meu irmão olha para mim hoje. Dadá, ele estava bem alto. Ele disse, valeu a pena, meu irmão. Hoje eu sou homem de Deus. Sou pregador da palavra, vivo bem. Obrigado porque você colocou boas sementes no meu coração. Eu voltei hoje aqui para agradecer. Dizer muito obrigado. Porque você investiu a tua vida na minha vida. Eu até briguei com ele. Eu disse, olha, até a televisão Jesus vai dizer, olha, tive vontade de assistir jogo. E você deixou. Sabe, meus irmãos, a gratidão é algo que nos liberta. Gratidão é uma semente de honra. Eu queria convidar você. Quantos tem um espírito de honra aqui? Quantos tem um espírito de honra aqui? Você entendeu o que foi pregado hoje? Sabe, meu irmão, a gente conhece um pouco da história dessa família. Eles são como que um Epafrodito, que se desgastaram. Quando eles saíram do Brasil, eles estavam bem demais. Cheio de moral ministerial. Vivendo bem, boas casas, bom tudo. Abriram mão de tudo. Venderam tudo. E eles, acho que um pouco de testemunho, até uma semana, 2 semanas antes, não tinha nem nada do que fazer aqui em Portugal, mas só tinha uma nota do coração. Vou lá alcançar um povo. Pessoas assim, é como Paulo disse, tratai com honra. Pessoas que se desgastaram para que o plano de Deus acontecesse na tua vida. Pessoas assim que você tem que ter não estou falando de idolatria, estou pregando para pessoas inteligentes. Estou falando sobre honra espiritual, reconhecimento, gratidão de coração. Chegar e você ser a recompensa de Deus. E a recompensa de Deus pode ser através de uma semente financeira. Você chegar e colocar como que uma oferta nele. Não sei se entra. Tá na mão mesmo.